Irmãos, vamos abrir o livro de Efésios, no capítulo 5. No verso 1 nós vamos ver algo que só nós vamos encontrar nessa parte das Escrituras. Em nenhuma outra mais nós vamos encontrar esses versos. E ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e a si mesmo se entregou por nós, como oferta de sacrifício a Deus, em aroma suave. Vamos ler também em Gênesis capítulo 1, verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Irmãos, nós estamos chegando a um ponto do livro de Efésios que nós nos deparamos com muita realidade espiritual. E Paulo, de uma maneira crescente, ele vai nos revelando todos os mistérios que temos em Cristo Jesus. Vemos tantas coisas nesse livro de Efésios. Nós vemos que o Senhor nos tirou de um império de trevas. Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés e nos deu a igreja, que é o seu corpo. Vemos que agora não somos mais forasteiros, nem peregrinos, mas agora nós somos concidadãos dos céus, da família de Deus. Vemos que pela graça nós somos salvos e é por meio da fé. Isso não vem de nós, mas é um dom de Deus para que ninguém se glorie. E o Senhor nos estendeu a mão enquanto nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então esse é o assunto de hoje. Você não vai ver em nenhuma outra parte da Escritura esses versos. Sede, pois, imitadores de Deus. Como nós poderíamos conhecer algo que nós nunca vimos? Como nós poderíamos imitar um Deus que ele não tinha nenhuma forma para nós? Como nós conhecemos Deus se Deus não estivesse estendido a sua mão para nós, a sua mão misericordiosa para nós? Então, o Senhor, como um Pai bondoso, Ele deu a única coisa que Ele tinha. Ele deu o seu único Filho, para que hoje nós pudéssemos estar aqui e pudéssemos ter a revelação de quem era Deus. Amém? Essa foi a única forma que o Senhor conseguiu se comunicar conosco, mandando o seu próprio Filho. Essa foi a maior linguagem de amor que Deus teve conosco. Nós não poderíamos conhecer Deus, porque ninguém jamais viu a Deus. Então Deus tinha um problema, porque o homem se apartou do Senhor por causa da maldade, por causa do pecado. E como Ele mesmo, na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, decidiu fazer o homem, como Ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele começou a continuar aquela obra que Ele mesmo começou. Então, Ele decidiu por Ele mesmo conseguir nos salvar. Ele decidiu por Ele mesmo reconciliar consigo mesmo aqueles que estavam longe de Deus, inimigos de Deus, como diz Efésios, filhos da ira de Deus, como também os demais. E com esse tão grande problema,
o Pai resolveu nos aceitar. E Ele nos amou primeiro. E dessa forma, então, nós temos comunicação com Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Porque Hebreus, capítulo 1, diz assim, irmãos, verso 3, Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Amém? Quem? Cristo é a única expressão de Deus que nós vamos ter. Você lembra quando Filipe perguntou para o Senhor Jesus? Ele disse, Senhor, mostra-nos o Pai. O que o Senhor Jesus falou para ele? Eu estou convosco até agora e você me pede para eu mostrar o Pai para você. Quem me vê, vê o Pai que está no céu. Então você entende essa aproximação que o Senhor teve de nós, de mim e de você. Não foi algo por mérito nosso. Por isso que a palavra diz em Efésios capítulo 2, verso 8, que a salvação é pela graça, é pela bondade e pela misericórdia de Deus que nós somos salvos. Foi o Senhor, de uma maneira amorosa, que estendeu a mão para nós. E mesmo nós sendo inimigo dele, ele resolveu nos acolher. E é pela graça que nós somos salvos. E nos acolhendo agora nós temos esse mistério, onde Paulo chega no ápice da revelação de Deus. Ele diz agora, pois, irmãos, sejam imitadores de Deus. Agora, Alberto, eu e você temos como imitar a Deus, porque nós temos um modelo. Qual é o nosso modelo? O nosso modelo é Cristo. Mas, infelizmente, o evangelho que nós pregamos, muitas vezes, não está com as verdades contidas em Cristo Jesus. E muitas vezes, nós podemos estar falando apenas da boca para fora. Mas não foi assim que nós aprendemos do Senhor. Qual foi o primeiro movimento de Deus a nós? Você lembra lá em Gênesis capítulo 22, quando o Senhor tinha dado um filho a Abraão, e Abraão obedece ao Senhor, e ele vai levando o menino, e ele apronta tudo. Imagina, né, irmãos? E ele está disposto a sacrificar o menino, e o filho ainda olha para o pai, pai, nós estamos aqui, ali está o cutelo, aqui está a madeira, está tudo certo, só eu não estou vendo o cordeiro. O que Abraão falou para Isaac? Deus proverá. E Deus proveu, irmãos. Ele quis nos mostrar que essa ideia de Abraão sacrificar o próprio filho, para quem olha de fora das Escrituras, que nem entende as Escrituras, pensa que Deus carrasco, né? Como Deus é mau. Ele deu um filho para uma pessoa já idosa, e depois de o pai e a mãe amar aquele filho, ter aquele sentimento de pai para filho, ele resolve e diz que Abraão precisa sacrificar Isaac. E é muito doloroso para Abraão fazer isso. Porém, isso tipificava o que ele mesmo resolveu fazer por nós. Essa é a ideia. Ele quer que você tenha na sua memória, na sua cabeça, como é difícil um pai dar o seu único filho em sacrifício. E esse é o Evangelho, a movimentação de Deus a favor das nossas vidas. É isso. Então, quando você decide no seu coração ser um imitador de Deus, o princípio de imitar a Deus é uma doação completa. Veja, qual foi o exemplo que nós temos do Senhor? Se você quer imitar a Deus, você tem que ter os princípios de Deus. E foi exatamente para isso que o Senhor veio ao mundo. O Senhor veio ao mundo para quê? Para salvar aquele que se havia perdido, sim. E para mais alguma coisa. Para comunicar os atributos de Deus para nós. Porque se o Senhor não vem em carne e comunica o que é o amor de Deus, o que é a misericórdia de Deus, o que é a bondade de Deus, todos os atributos que nós conhecemos de Deus, nós não teríamos noção
do que é Deus. Mas hoje nós temos a expressão exata de Deus para as nossas vidas. Por isso que Paulo diz que nós precisamos: sede, pois, imitadores de Deus. Como que nós vamos chegar à imagem de Deus? E eu não estou dizendo aqui que cada um de nós somos um tipo de Deus, né? Eu estou dizendo que o Senhor cresce em nós. Você lembra lá de Gálatas capítulo 4, verso 19, que Paulo diz que sente dores de parto até que Cristo seja formado em nós. Então, a partir do momento que nós estamos vivendo em comunhão, assim como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então você vê um aspecto muito prático de nós começarmos a imitar a Deus. E isso é o Evangelho. Mas é tão estranho, né? O Evangelho, ele é poderoso para fazer que os pecadores, as pedras brutas, se tornem pedras preciosas para o Senhor Jesus. Amém? Isso é o Evangelho. E muitas vezes nós estamos acostumados a ter um Evangelho como uma moeda de troca. Aí eu vou para a igreja para ser abençoado, eu vou para a igreja para Cristo cuidar da minha família, para ter uma família próspera, para prosperar nos meus negócios, para isso e para aquilo, mas a perfeição do Evangelho, o ápice do Evangelho, a pedra angular do Evangelho não é pregada. O que Cristo espera de nós? Ele espera que realmente, como Ele em tudo deu exemplo, nós também possamos crescer nele. E até que Ele seja formado em nós, nós temos uma caminhada. Porque o Pai espera que realmente nós cheguemos ao ápice da caminhada cristã. Até que todos nós cheguemos à estatura e varonilidade de Cristo. Então veja, o Senhor vai convertendo os nossos corações, vai mudando o nosso coração, vai transformando o coração de pedra em um coração de carne. E como eu sempre digo para os irmãos, a pedra mais dura do mundo é o nosso coração. E Ele vai transformando o nosso coração de fé em fé, de glória em glória. Nós vamos escutando a palavra de Deus. Se é que nós estamos escutando a palavra de Deus. Porque muitos não têm mudado as suas atitudes, porque não têm dado ouvidos à palavra de Deus. Então o Evangelho é poderoso. Sabe qual é o poder do Evangelho? Ele pega um filho por adoção e transforma o filho por adoção em um filho genético. Veja, irmão. Amém? Esse é o poder do Evangelho. Porque a palavra diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. A palavra filhos aqui, no grego, não é um filho adotado, mas um filho gerado. Então, quando o Senhor nos recebe, Ele nos recebe por adoção em Cristo. Mas a partir do momento que Cristo tem se formado em nós, nós vamos deixando de sermos filhos adotados e vamos sendo filhos regenerados. Cristo está sendo formado em nós. O caráter de Cristo está sendo formado em nós. Então, pouco a pouco, nós vamos começando a imitar a Deus. E a vontade de Deus tem se cumprido nas nossas vidas. Porque a vontade dele é que o homem seja a sua imagem e semelhança. Veja a misericórdia de Deus. Como que nós vamos conhecer a Deus se nós não podíamos vê-lo? Mas Deus tomou a forma de servo. Ele precisou resolver o problema da humanidade, que a humanidade mesmo caiu. Então, um dos primeiros atributos de Deus, a primeira movimentação de Deus, foi uma movimentação de amor para nós. Ele nos amou primeiro.
Tem aquele versículo muito conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Foi porque Deus nos amou. E esse amor, essa obra de Deus precisa inundar os nossos corações. Porque senão, irmãos, se nós não estamos sendo transformados pelo exemplo do Senhor, e se nós olharmos para o Senhor Jesus, nós vamos ver a força do exemplo que Ele nos deu. Em tudo eu vos dei o exemplo. O Senhor nos deu exemplo em tudo. Então nós queremos ter uma vida religiosa às vezes, mas não queremos deixar as nossas cargas, deixar aquilo que nós achamos certo. Não queremos doar nada. Não queremos perder a nossa vida por amor do Senhor. Como Ele mesmo disse, aquele que não perder a sua vida por amor de mim, não é digno de mim. Ou aquele que achar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mateus capítulo 16, verso 25. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, achará. Por que proveito há no homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então o homem, ele tem a capacidade agora, o homem regenerado, de poder transformar os seus sentimentos, as suas emoções e as suas vontades, segundo o exemplo que temos de Cristo Jesus. Então se completa a obra que o Senhor começou lá em Gênesis. O cristão, o novo homem, o ápice da revelação da igreja, que é um novo homem, ele começa a se transformar à imagem de Cristo. Deixamos de ser filhos adotados e o Senhor começa a crescer no nosso meio. Mas para que haja crescimento, precisa ter doação. Por isso que Paulo diz, filhinhos, porque novamente sinto dores de parto até Cristo ser gerado em vós, ou ser formado em vós. Porque muitas vezes Paulo passava por privações e angústia, sofrimentos, porque para um irmão que tem crescido no Senhor, quando ele vê os seus irmãos amados não se desenvolverem e caírem em erros, e erros grotescos, a se desviar às vezes do caminho do Senhor por alguns problemas e dificuldades, realmente aquele irmão que tem o Senhor, ele sente dores, ele sente flagelos pelos irmãos, porque realmente Paulo era um irmão que amava os irmãos, e ele amava de uma certa forma, que ele dizia que a coroa dele e o galardão dele eram os irmãos. Ele não tinha alegria mais em nada desse mundo, mas a alegria era poder estar com os irmãos, era poder ver os irmãos crescer. Por isso, nós precisamos, irmãos, nos submeter à bondade e à misericórdia e também à severidade de Deus. Porque o Senhor precisa nos corrigir muitas vezes em áreas que nós não gostamos. Porque Ele precisa que o Filho dele seja formado em mim e em você. Por isso que Paulo, ele transcende essa palavra, ele diz agora, sede, pois, meus imitadores também, como eu sou de Cristo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que você vai crescer em Cristo, a partir do momento que você vê Cristo nos irmãos. E quando você vê Cristo nos irmãos, você começa a ver a piedade, o amor, a misericórdia, todos os atributos de Cristo sendo gerados nos irmãos. Então, você se sente amado, você se sente cuidado, você vê que hoje você não está mais sozinho, porque você consegue ver Cristo nos irmãos. E é na comunhão dos irmãos que nós vamos começar a crescer,
que verdadeiramente na comunhão dos irmãos nós vamos começar a ser imitadores de Deus. Mas que dificuldade, né? Então tu pode me perguntar, irmã Lene, então nós não vamos ter uma campanha aqui? Irmão, nós não vamos ter uma campanha aqui. Então o irmão não vai fazer uma oração para que o Senhor me prospere. A gente pode orar muito, mas esse não é o intuito da nossa reunião. O intuito da nossa reunião, todas as reuniões da igreja, é que Cristo seja formado em mim e em você. Isso é o intuito. Por isso que nós temos a nossa reunião de ensino, para que você aprenda Cristo. Por isso que nós temos a nossa reunião de oração, para que você aprenda a se comunicar com Deus. Por isso que nós temos a nossa reunião de comunhão, para que você aprenda a repartir aquilo que o Senhor tem te dado. Por isso que nós temos a nossa reunião do Partir do Pão, para que você aprenda que de uma vez por todas o Senhor morreu pelos nossos pecados, que os nossos pecados estão perdoados. E a palavra diz, dos vossos pecados eu não me lembrarei mais. Esse é o intuito da reunião do Partir do Pão. Porque muitas vezes nós andamos longe do Senhor durante a semana e durante meses. E o diabo ele tem nos enganado com várias coisas. Nós vivemos em meio a uma sociedade muito ativista. Nós acordamos às 6 da manhã e vamos dormir às 10 da noite, tendo coisas para fazer, às vezes não conseguindo fazer tudo o que nós tínhamos para fazer. E nós não separamos muitas vezes 1 hora, 5 minutos para a leitura da palavra, para a oração. E vamos nos afastando do Senhor, da única realidade que nós temos. Por isso que Paulo diz, ai daqueles que confiam nas instabilidades da riqueza. A única realidade que nós temos é Cristo. Por isso ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer conhecer Deus, Rodrigo? Eu sou o caminho, Jesus falou. Eu sou a realidade disso. E eu sou a única vida que pode te levar a isso. Você quer conhecer a Deus? Conheça o seu Filho Jesus Cristo. Ele é a expressão exata do seu ser. Então, irmãos, talvez os únicos momentos que nós vamos levar para a vida eterna, com orgulho, é os momentos que nós estamos reunidos com os irmãos. É os momentos que nós temos nos deparado com a palavra de Deus. É os momentos que nós temos levado em oração as nossas petições. Porque é tão difícil hoje, irmão, seguir o Senhor. É tão difícil hoje, irmão, olhar firmemente para Cristo. Hebreus capítulo 12, verso 2 diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, o que ele fez? Suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Verso 3, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossas almas. Nossa, irmão, é tão triste você ver um irmão entrando em depressão, um irmão que tem tudo, um irmão que tem Cristo. Ele não tem ideia do que é a realidade de uma vida eterna em Cristo Jesus. Ele vive na sua cabeça uma vida temporária, porque talvez ele confia no seu próprio braço, confia no seu trabalho, às vezes confia na sua conta bancária. E a nossa conta bancária é uma ilusão tão grande, irmão, que se algum dos nossos governadores resolve zerar, zerou, e você não tem mais nada. Se o Senhor muda o acampamento, às vezes nós ficamos
desconfiados. Nós vamos confiar em quem? No que nós vamos confiar? Nós precisamos confiar no Senhor. Amém? Por isso que a palavra diz que nós não devemos confiar em nós mesmos. Porque, irmãos, é tão triste para a pessoa que prega o Evangelho. Quando você prega o Evangelho e você não consegue ver a transformação das pessoas. É muito triste quando você vê um irmão começando a esfriar na fé. É muito triste quando você vê as pessoas trocando as coisas essenciais, trocando a verdade pela mentira. E deixando de focar naquilo que é essencial. Veja, olhando firmemente para Cristo, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis. Irmãos, se nós não considerarmos as verdades espirituais que nós estamos falando, muitas vezes nós podemos estar desmaiando nas loucuras das nossas mentes. E a única realidade que nós temos é Cristo. Talvez por isso que não uma e nem duas vezes eu me deparei com a morte na minha frente. Algumas pessoas já partiram na minha frente. E quando a pessoa parte, irmão, o olhar, ele pode ser um olhar de confiança, mas ele pode ser um olhar de derrota. Como é bom quando você vê um irmão partir, mas como é triste quando uma pessoa que desperdiçou toda a sua vida, confiando nas instabilidades das riquezas, confiando em coisas que não puderam acrescentar nem um minuto da sua vida, e deixam as verdades essenciais de Cristo. Como é triste, irmão, quando você vê uma pessoa partir sem Cristo. Ou como é triste um irmão que parte com a sensação de uma dívida com Deus. E nós precisamos, irmãos, considerar as coisas espirituais. Porque se nós não considerarmos as coisas espirituais, nós vamos estar indo de mal a pior. Porque realmente, capítulo 1, verso 12 de João, diz assim: mas todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veja, você recebe o Senhor, você se torna um filho de Deus? Sim. Mas o Senhor também te dá poder para se tornar um filho de Deus regenerado em Cristo, onde a natureza de Deus está crescendo em você. E o Senhor nos dá o poder de nós sermos feitos filhos de Deus. Essa é a mesma palavra, filhos, que está lá em Efésios. É um filho gerado de Deus. Amém? O Senhor nos gera em Cristo Jesus. Por isso que Ele nos deu o exemplo de tudo. Por isso que nós precisamos considerar atentamente as verdades que nós temos lido em Cristo Jesus. Aí veja, capítulo 1, verso 15 de Coríntios diz assim: quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja... Esse é o propósito de Deus. Nós crescemos de uma certa forma, Lene, que o Senhor é tudo para nós. É para isso que nós estamos aqui. Essa passagem tão rápida que nós estamos aqui, porque eu lembro-me que pouco tempo eu era uma criança, brincava, como as crianças aqui na reunião, né? Ficava quietinho.
Mas hoje eu estou aqui com 42 anos. E passou tão rápido, irmão. Foi tão rápido. É uma passagem tão rápida, que todas as coisas que eu fiz fora do Senhor foram jogadas fora. Quanto tempo jogado fora das nossas vidas. Como nós precisamos considerar o tempo. Porque o Senhor tem um propósito. Qual é o propósito? Até que Cristo seja formado em vós. Até que o caráter do Filho de Deus seja gerado em mim e em você. E é por isso que Ele veio, não somente para te salvar, mas para te apresentar os atributos de Deus, para que nós pudéssemos conhecer a Deus, para que nós pudéssemos nos tornar imitadores de Deus. Isso é o Evangelho. Mas como que você, irmã Raquel, vai conhecer a Deus, vai imitar a Deus, se você só está buscando seus próprios interesses? Não foi assim que nós aprendemos de Cristo. Não foi assim que Cristo fez. Ele deu tudo o que Ele tinha para que nós pudéssemos estar aqui. O ápice do Evangelho é a doação. Por isso que nós precisamos lembrar das palavras do Senhor que diz que o melhor é dar do que receber. Foi isso que Ele fez. Ele sendo Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. O que Ele fez? Ele se doou. E quando você chega no lava-pés de João capítulo 13, Ele diz que nós precisamos imitá-lo. Vamos abrir lá, irmãos? Para que isso fique bem claro para nós. João capítulo 13, verso 15. Você lembra a situação do Senhor Jesus? Ele tomou uma toalha, cingiu-se, lavou os pés dos apóstolos, tomou a forma de servo, o menor servo. Qual é a forma que você quer ter, irmão? Você quer ser visto? O autor da vida quis tomar a forma mais baixa. Ele foi lá, tomou uma toalha, cingiu-se e foi lavar os pés dos apóstolos. A atitude de Cristo. E Ele nos deu exemplo. Veja o verso 15 do capítulo 13. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. Amém? O Senhor nos deu o exemplo. E aqui, irmãos, nós temos o poder do exemplo. Porque o Senhor não é igual a esses falsos mestres. Na época do Senhor Jesus, talvez não a nossa, existiam muitos fariseus e religiosos que eles falavam, mas não faziam. Leia o capítulo 23 de Mateus. Mas não é no nosso caso, né, Klaus? Hoje nós não conseguimos ver pessoas assim. Hoje, irmãos, nós não temos para onde correr. Nós precisamos correr para Cristo. Porque hoje nós estamos cercados de falsos mestres. Cercados de doutrinas de demônios. Onde o interesse é o ventre. Onde Cristo não é pregado. Mas o poder do exemplo de Cristo, ele é regenerador. E é isso que Paulo está falando. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E veja o verso 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e a si mesmo se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento, eles tipificavam o sacrifício de Cristo. E a única oferta que o Senhor realmente aceitou foi a oferta do seu próprio Filho. Amém? Ele quis nos mostrar, Jean, quando ele pediu para que Abraão sacrificasse Isaac. Ele quis nos mostrar o tamanho do amor que ele tinha por nós. E hoje, no partir do pão,
Ele quer novamente nos mostrar, Alberto, como Ele te ama, como Ele me ama, como Ele ama eu e você. E esse amor do Senhor precisa constranger o nosso coração. Porque às vezes nós não podemos não ter ideia da grandiosidade do amor do Senhor por nós. Às vezes nós podemos estar partindo o pão dia após dia e estarmos partindo como os religiosos, sem realidade. Só que o nosso Cristo, o seu exemplo é poderoso. Em tudo Ele nos deu exemplo. E que nós possamos olhar para Cristo hoje e saber que realmente nele nós temos o exemplo. Amém? Andai em amor, como também Cristo vos amou. Você quer imitar o Senhor? Ame o seu irmão. Porque se você não ama, você não conhece a Deus. Você pode conhecer qualquer outra coisa, menos Deus. Porque a primeira expressão de Deus foi o amor. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Efésios capítulo 4, verso 13, diz assim: até que todos nós cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Qual é o varão perfeito? Cristo. E se nós pregamos realmente o Evangelho, ele é transformador. Ele precisa transformar você. Você precisa deixar de ser um filho adotivo, para que a realidade de Cristo comece a transformar você. E realmente, Cristo vai sendo formado em você. E agora você se torna um filho formado, adulto. Não uma criança, mas um irmão que cresceu na graça, cresceu no conhecimento. Então as palavras de Gênesis se cumprem, quando Deus mesmo disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então você começa a imitar a Deus através da sua expressão viva, que é Cristo. E Ele nos amou, e é por isso que nós estamos aqui. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Porque realmente não conseguimos entender, Senhor, tamanho amor, tamanha misericórdia, tudo que o Senhor fez por nós, Senhor. Muitas vezes levamos as coisas espirituais de forma leviana, Senhor, e não damos atenção às verdades que temos ouvido, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque sem Ti nada nós podemos fazer. Há um esfriamento muito próximo de nós, Senhor. O mundo vai de mal a pior, Senhor. A sociedade, Senhor, tem se corrompido, os valores éticos, Senhor, têm sido deixados de lado, Senhor, e realmente vimos o mundo naufragar, Senhor, no diabo. Como o Senhor mesmo disse, o mundo jaz no maligno. Não vemos saída, Senhor. Muitas vezes a nossa fé pode até estar em algum governante. Nos ajuda a centralizarmos a nossa fé, olhar firmemente para Cristo, autor e consumador da nossa fé, para que nós não desmaiemos, Senhor, nas nossas almas, para que as dificuldades, Senhor, dessa vida não venham nos fazer esfriar, Senhor. Nos ajuda a contemplar, Senhor, o Teu Filho da maneira necessária para as nossas vidas. Se necessário mais amor, que nós possamos olhar para o Teu Filho. Se necessário mais misericórdia, que nós possamos olhar para o Teu Filho. Se necessário santidade, Senhor, que nós possamos olhar para a santidade do Teu Filho, para que o Senhor possa ser formado em cada um dos irmãos. E automaticamente, Senhor, que os irmãos possam olhar para o nosso testemunho e enxergar Cristo em nós, a esperança da glória, Senhor. Para que possamos crescer, Senhor, de fé em fé, de glória em glória, Senhor, na graça e no conhecimento que nós temos em Cristo Jesus. Por isso nós
te agradecemos, Senhor, porque verdadeiramente o teu sangue foi derramado, Senhor, pelas nossas aflições, e porque o castigo que nos traz a paz está sobre o Senhor Jesus. E hoje nós temos livre acesso ao Pai por causa desse novo e vivo caminho. E nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelos elementos que representam o teu sangue, que representa a tua carne, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor foi moído pelas nossas transgressões. Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Oramos como igreja, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. As nossas faltas são muitas, Senhor, mas a tua graça é maior. Que a tua graça possa superabundar nas nossas vidas, para que realmente nós possamos ser um testemunho nessa cidade, Senhor. Que o Senhor possa nos encher de graça, de bondade, de misericórdia, Senhor, de retidão, de santidade, todos os atributos de Deus, através do teu Filho Jesus Cristo. Que a tua palavra possa limpar os nossos pés, assim como o Senhor limpou os pés dos discípulos, Senhor. Que o Senhor possa limpar os nossos pés com a tua palavra, para que nós possamos reconhecer os caminhos maus, reconhecer naquilo que temos errado, Senhor. Reconhecer como nós não temos te dado a atenção devida, Senhor. Como nós temos sido filhos desobedientes, como temos desobedecido a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra possa lavar os nossos pés da poeira do mundo, Senhor. Porque muitas vezes a poeira do mundo tem ofuscado uma vida plena em Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos pela oportunidade que temos de podermos comungar, Senhor, de podermos ser participantes da tua mesa. Que nós não venhamos a ser como os fariseus, Senhor, que participam das coisas espirituais sem nenhuma consciência, Senhor, mas que realmente, que o nosso pensamento, a nossa alma, o nosso coração possa estar em Cristo Jesus, no sacrifício de Jesus, nessa obra redentora que o Senhor mesmo fez por todos nós. Nos ajuda, Senhor. Tira toda distração do nosso meio. Se porventura a doença, tira do nosso meio. Se porventura o nosso trabalho, Senhor, tira do nosso meio. Se porventura toda a nossa vida secular, Senhor, que o Senhor possa estreitar as arestas, Senhor, para que nós possamos ter somente a Ti, para que nós possamos prosseguir e crescer para Ti, na graça e no conhecimento. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Proclamamos, Deus, Tua palavra, para que a Tua verdade